Olá, meus futuros aprovados em concurso público. Todo mundo aí nessa alegria, nessa animação para a gente começar mais uma aula de hoje e garantir a sua aprovação. Eu sou o professor Baroni e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição Federal, em especial sobre os tópicos que tratam do Poder Legislativo. Uma matéria bem tranquila, sim, ela tem muitos detalhes, é mais detida assim um pouquinho. Geralmente é cobrado em concurso mais a letra da lei mesmo, então não tem muito por onde a gente fugir do nosso estudo em relação a próprios artigos da Constituição, mas você vai ver que não tem dificuldade. Então, vamos lá, vamos começar sem mais delongas falando um pouquinho em relação a isso. Bom, então vamos lá, vamos falar do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional é composto da Câmara mais o Senado. E cada legislatura tem 4 anos. Bom, cada legislatura tem 4 anos do Congresso, né? Mas vamos lembrar que do Senado Federal é um pouquinho diferente. O Senado Federal, a gente... começar de novo. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional é formado pelo quê? Pela Câmara mais o Senado. E cada legislatura tem 4 anos. Então, bem tranquilo essa parte, né, do que é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é o Congresso Nacional, a Câmara mais o Senado. Vamos lá. A Câmara dos Deputados compõe-se por representantes do povo. Isso é importante, ó. Câmara, representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, é levado em conta o número de votos por partido, existe uma conta toda própria em relação a isso, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então, o que a gente já sabe aqui? Câmara, sistema proporcional, e são representantes do povo. Ah, é meio óbvio ser representante do povo. Não, não é não. Porque o Senado Federal, ele vai seguir, a representação dele vai ser dada por estado, por território. Então há essa pequena diferenciação aqui para você ficar atento, entendidos? Vamos continuar. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Então, o número de deputados, quem define é a lei complementar, proporcionalmente à população. Procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 80 ou mais de 70 deputados. Cada território elegerá 4 deputados. Bom, então a gente já sabe aqui a regra. Nenhum estado pode ter menos de 80 ou mais de 70 deputados. O número de deputados tem que estar aqui dentro. Entre 8 e 70. Entendidos? O Senado Federal, aí ó, olha o que a gente já tinha falado. Compõe de representantes dos estados e do Distrito Federal. Olha a diferença. A Câmara, ela é representante do povo. O Senado, ele vai ter representantes dos estados e do Distrito Federal.
e ele tem o princípio, ele tem o sistema majoritário. Então, o Senado tem representante dos estados e Distrito Federal, e o sistema dele é majoritário. Então há uma diferençazinha aí. Cada estado e cada Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Aqui a gente tem uma diferençazinha. A Câmara, mandato de 4 anos. Senado, 8 anos. Na Câmara vamos ter entre 8 e 70. Aqui nós vamos ter 3 senadores. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 em 2/3. Isso significa que a cada 4 anos se elege 2, depois de mais 4 anos se elege 1. Então eles não têm um mandato de 8 anos. Isso significa que eles não têm um mandato de 8 anos coincidentes. São 2/3 e 1/3 não coincidentes. E cada senador será eleito com 2 suplentes. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos. Presente a maioria absoluta dos seus membros. O que é maioria absoluta? 50% mais 1. Tá. Esse aqui é o chamado quórum. É o número mínimo de deputados ou de senadores que eu tenho que ter para que possa haver a votação. Então, isso significa o seguinte: como regra geral, se são lá, vamos colocar um número redondo, 100, para que haja votação eu tenho que ter 51. 51 é o quórum, também chamada de maioria absoluta. E para aquela matéria ou não ser aprovada, 51 presentes, vamos anotar aqui. Esse 51 eu tenho que ter a maioria dos votos. Então essa aqui é a regra que a gente tem. Então, quórum, maioria absoluta, aprovação, maioria simples. Entendidos? Vamos lá. O processo legislativo, que é composto das emendas à Constituição, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Vamos falar de alguns dessas para a gente dar prosseguimento. Bom, vamos falar da emenda à Constituição. A emenda à Constituição, ou emenda constitucional, ela é um mecanismo pelo qual se modifica a Constituição de 88. Bom, e aí a gente já começa o seguinte, olha só, a proposta de emenda não é nem a emenda em si, a proposta de emenda, ela tem que ter 1/3, no mínimo, da Câmara dos Deputados ou do Senado, tem que vir do Presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas da Unidade da Federação.
manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Isso é só para proposta de alteração da Constituição. Então, a proposta vai surgir de no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, do presidente, e de mais da metade das assembleias legislativas pela maioria relativa de seus membros. Então, é só para proposta. Bom, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal em estado de defesa ou estado de sítio. O que são essas situações? São situações de exceção. E em situações de exceção, eu não posso ter qualquer tipo de emenda constitucional. A proposta tem que ser discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Repara que ela já tem aqui, um quórum de aprovação diferenciado. 3/5 dos votos. Em 2 turnos. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Então, repare que a aprovação dela é bem difícil. As 2 casas em 2 turnos, ou seja, 2 votações por 3/5 dos membros. E o que não pode ser objeto de emenda à Constituição? Qualquer situação que tende a abolir a forma federativa não pode ser objeto, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, isso são objetos que não podem ser objetos de emenda. E a matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Mesma sessão legislativa. A sessão legislativa ela tem um prazo, não é de ela é anual. Então, naquele ano, ele não pode mais apresentar aquela proposta, só na próxima sessão. A iniciativa das leis, agora a gente começa a falar de leis complementares. A gente viu que a emenda à Constituição tem por objeto tão somente alterar a Constituição Federal. E as leis complementares, o próprio nome já diz, complementar. Mas ela vai buscar complementar o quê? Ela vai buscar complementar algum assunto, alguma matéria. Gosto mais da palavra matéria. Alguma matéria constitucional. Então há essa diferença aqui. A lei complementar vai tratar de alguma matéria constitucional. É algo que a Constituição diz expressamente que tem que ser por lei complementar. Então, quanto mais digamos assim, mais próxima da Constituição é a legislação, maior e mais difícil será a tramitação dela em relação ao quórum e ao critério de aprovação do que uma lei mais distante. Como assim lei mais distante, menos distante? A emenda à Constituição ela altera
diretamente à Constituição Federal. Então a gente fala que é uma lei bem próxima da Constituição. A lei complementar, ela vai tratar de matéria constitucional. Então é uma lei bem próxima à Constituição. A lei ordinária já não tem um vínculo, uma relação direta com a Constituição. Então o critério dela vai ser um critério bem mais simples de aprovação do que, por exemplo, de uma lei complementar. É nesse sentido que a gente vai chamando a atenção. Bom, iniciativa de lei complementar e lei ordinária cabe a qualquer membro ou qualquer comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso, ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e casos previstos na Constituição. Então, repare que a gama aqui daqueles que são legitimados para propor, né, a iniciativa de lei, ela é bem mais ampla do que, por exemplo, numa emenda constitucional. Então aqui a gente pode ter qualquer membro ou qualquer comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, Presidente da República, o STF, Tribunal Superior, Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma especificada na Constituição Federal. Então a gama é muito ampla. Bom, e aí algumas dessas leis são de iniciativa privativa do Presidente da República. O que significa dizer que é de iniciativa privativa do Presidente da República? Significa dizer que somente e exclusivamente o Presidente da República é que pode propor leis nesse sentido. Ele vai, só lembrando, não é fazer a lei, é propor a lei para que ela seja aprovada ou não pelo Congresso Nacional. Bom, que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas só o Presidente da República e que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, aqui a gente está falando de organização da administração pública, organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Território. Não se trata de Estado, não se trata de território. Servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, privativo do presidente, organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Também vai ser algo de competência privativa do presidente. E criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. Quem cria e quem extingue os órgãos, e quem cria e quem extingue os ministérios, claro, isso depende de lei. Todos os casos dependem de lei e o trâmite da lei passa pelo Congresso. Mas quem pode propor a lei é o presidente. Muito bem. Então, o presidente vai propor o projeto de lei para tramitação do Congresso. E militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargo, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Tranquilos? Essas são aquelas que são privativas. A iniciativa popular
pode ser exercida, então a gente está falando aqui de outro ponto, são as leis de iniciativa popular, e elas podem ser exercidas pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito, ou seja, assinado por no mínimo 1% dos eleitores no Brasil, 1% do eleitorado nacional, mas calma, não é simplesmente 1% do eleitorado, não. Distribuído por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores em cada um deles. Ou seja, eu não posso ter menos de 0,3% dos eleitores de cada estado. 1% do eleitorado nacional é muita gente por um projeto de lei de iniciativa popular. É muita gente assinando isso em 5 estados, dividindo-se mais ou menos de forma equitativa esse 1% nos 5 estados. E aí, quando tiver projeto de lei de iniciativa popular, é a mesma coisa. Vai fazer lei? Não. Eu vou ter aqui a população apresentando um projeto para a Câmara para que ele possa tramitar e ser votado. Entendidos? Bom, agora a gente tem algumas outras situações, que são as chamadas medidas provisórias. As medidas provisórias, elas podem ser adotadas pelo presidente da República, mas quando for caso de relevância e urgência. Então, gravem isso: medida provisória privativa do presidente da República em caso de relevância e urgente. E um detalhe: ela tem força de lei. Devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Tá, então você está me dizendo que o presidente da República está fazendo uma lei? Basicamente. A diferença toda é que o período de vida dela vai ser muito curto. Mas naquele momento ela tem uma força de lei. Vamos entender. Sobre o que não pode ter medida provisória. Em que é vedado ter a medida provisória? Não posso ter relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual civil, organização do judiciário, do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, ou seja, aqui a gente está falando de orçamento. Não posso mexer com orçamento. Que vise a detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Depois que nós já vivemos isso foi parar na Constituição. De matéria reservada à lei complementar e já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Então, este aqui são as matérias que são vedadas. Tá, Baroni, eu entendi sobre o que não pode, mas o que é, afinal de contas, a medida provisória? Vamos com calma.
Medida provisória, ela vai, como já dito, ter força de lei, é uma situação feita em caráter de excepcionalidade e para que possa ser regulamentado algum assunto. Após editada a medida provisória, ela é encaminhada para o Congresso. E aí o Congresso vai ter duas opções. Ou ele vai prorrogar o prazo de validade dela, ou ele vai aprovar e transformar em lei, ou ele vai rejeitar, não transformando em lei. Seria isso. Ela seria quase que um projeto de lei já com validade de lei. Então ela vai valer nesse prazo até que o Congresso ou transforme em lei e ela passe a valer de maneira definitiva, ou que ela deixe de valer. Vamos lá. A medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos somente terá validade para o exercício financeiro seguinte. O exercício financeiro, ele é anual. Se convertida em lei até o último dia do ano que foi editada. Então, uma medida provisória editada em 2022, que trata de majoração de imposto, ela somente vai produzir os seus efeitos em 2023. Uma que foi editada em 2023 só vai produzir os seus efeitos em 2024. E aí vai, sempre para o ano subsequente. Agora é que é o ponto interessante. Lembra que eu falei que ela é uma lei, mas ela é uma lei com prazo determinado, ela tem um prazo de validade? Então, as medidas provisórias perderão a eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei num prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Medida provisória vale 60 dias, pode ser prorrogada por mais 60. Se nesse prazo de 120 dias ela não for convertida em lei, ela simplesmente perde a sua validade, perde a sua eficácia. Então, como eu chamei a atenção, ela é quase que um projeto de lei que já tem uma validade por prazo determinado. O nosso prazo aqui, 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período, ou seja, por mais 60. A medida provisória não apreciada em até 45 dias, contados da publicação, entrará em regime de urgência. 45 dias ela entra em regime de urgência. Subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Isso aqui é o famoso tranca-pauta. Deu 45 dias. Ou o Senado ou a Câmara não apreciou, não levou para votação aquela medida provisória, significa agora que tudo que ele vai ter que aprovar vai ficar suspenso até que ele aprecie a medida provisória. Por isso que a gente fala que ela tranca a pauta, ela fecha tudo. Entrou em regime de urgência, não pode apreciar em absolutamente nada até que se aprecie ela. Entendidos? Medida provisória, votação iniciada na Câmara dos Deputados. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre ela emitir um parecer antes de serem apreciadas em sessão separada. A comissão é mista, mas as sessões são separadas pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Ou seja, eu tenho aqui a comissão,
Na comissão tem senador e deputado. Eles vão fazer um parecer conjunto da comissão. E esse parecer vai para a Câmara, para votação e vai para o Senado. Então a votação é completamente distinta. O que é conjunto é pura e simplesmente a comissão. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Então, naquela sessão legislativa, naquele ano, não pode apresentar mais. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações constituídas e decorrentes dos atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. O que é isso? O que a Constituição está me falando aqui? Que basicamente é o seguinte: uma vez que foi rejeitada a MP, é necessário que seja feito um decreto legislativo. E esse decreto legislativo vai me dizer o seguinte, olha só, aqui no A ela foi editada, aqui no B é o prazo que ela foi rejeitada. O decreto legislativo vai me dizer como é que vai ficar todas as relações jurídicas que foram realizadas no período em que essa medida provisória estava em vigor. Então, quem vai dizer como isso aqui vai ficar, como esse período aqui vai ficar, seria efetivamente a medida provisória, seria o decreto legislativo, perdão. Então, na ausência desse decreto legislativo, se ninguém fizer esse decreto legislativo, vão considerar que todas as relações jurídicas que tiveram aqui nesse período vão ser regidos pela medida provisória, para garantir a segurança jurídica. Entendidos? Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, essa manter-se integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então, aprovou o projeto de lei, convertendo o texto da medida provisória em lei, ela vai passar a valer até que seja vetado ou sancionado o projeto. Bom, vamos lá. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, nós já falamos, e nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público, situações em que não se permite o aumento de despesa. Bom, vamos continuando aqui. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos tribunais superiores terão início na Câmara. Então a gente começa a ver que segue um padrão, né? Quase tudo tem início na Câmara que não seja proposição interna. É óbvio, se a proposição veio do Senado, o início é no Senado. Se veio da Câmara, o início é na Câmara. Mas, quando é proposição externa, inicia-se na Câmara. O Presidente da República pode solicitar urgência na tramitação de um dos projetos da sua iniciativa. Se
a Câmara dos Deputados e o Senado não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, olha de novo o tranca-pauta, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação dos projetos de iniciativa do presidente, do STF, dos tribunais superiores. A Constituição faz isso simplesmente para que eles não possam receber aquilo ali que é de iniciativa externa, vamos assim chamar, pegar e colocar num canto. Então, enquanto não tiver a votação, enquanto isso não for apreciado, isso não pode dar continuidade para aquelas outras questões pendentes. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias. As emendas, não é emenda constitucional. A emenda, a gente já viu que é alguma alteração. Seria, então, alteração no projeto de lei. Bom, e os prazos não correm no período de recesso do Congresso Nacional. Ok? O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Então, foi votado em uma casa, foi aprovado por uma casa, envia para outra. Sendo o projeto emendado, ou seja, sendo o projeto alterado, ele volta para a casa iniciadora. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma das casas, a casa A, tanto faz se é o Senado ou o Congresso. O projeto foi aprovado, é enviado para outra casa. Se houver emenda, a emenda volta para cá para ver se essa emenda será devidamente aprovada. A casa que tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquiescendo, ou seja, que concordando, o sancionará. Sancionar dará validade para ele entrará em vigor. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele vai poder utilizar do veto. Então, repara, após todo o processo legislativo aqui no Congresso, isso é enviado ao presidente. E o presidente pode ou sancionar ou vetar. Daqui a pouco a gente fala o que acontece se ele vetar. Vetá-lo no prazo de 15 dias úteis contado da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Ele não pode vetar só uma palavra, não. Tem que vetar, por exemplo, o artigo todo. E decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará na sanção. É a chamada sanção tácita. Se cair em prova, você já sabe. A sanção tácita é quando transcorre o prazo de 15 dias e o presidente da República não faz nada. O veto apreciado... bom. Vamos lá. Se ele vetar, ele devolve isso ao Congresso. E o Congresso pode ou manter o veto ou derrubar o veto. Vamos ver. O veto será apreciado em sessão conjunta, ou seja, Senado e deputados, senadores e deputados juntos,
dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Bom, maioria absoluta. 50% mais um do total de deputados e senadores. E aí ou eles mantêm ou eles rejeitam o veto. Se o veto não for mantido, o projeto será enviado para promulgação ao presidente da República. Esgotado sem deliberação do prazo estabelecido no veto, ele será colocado na ordem do dia da sessão imediata. E aí é o tranca-pauta, né? Sobrestar as demais proposições até sua votação final. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, naqueles casos de derrubar do veto, o presidente do Senado a promulgará. E se esse não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Ou seja, não tem a opção de não promulgar a lei. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, aqui ó, a gente já viu isso, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer casa do Congresso Nacional. Então, via de regra, o projeto de lei rejeitado pode ser objeto de novo projeto? Pode, mas tem que ter maioria absoluta dos membros de qualquer casa do Congresso Nacional autorizando isso. Se não, só na outra sessão legislativa. Bom, e agora a gente fala sobre leis delegadas. O que são leis delegadas? Elas são elaboradas pelo presidente da República, que deve solicitar a delegação para o Congresso Nacional. Basicamente, o Congresso Nacional autoriza o presidente da República a fazer uma lei. Ela passa por todo o trâmite autorizativo para isso. Então, não serão objetos de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional. Óbvio, se é competência exclusiva, não será objeto de delegação. Os de competência privativa da Câmara do Deputado ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre a organização do Judiciário e do Ministério Público, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, porque isso aqui é cláusula pétrea. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos também não serão objeto. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Então, o Congresso Nacional, através de uma resolução, especifica o conteúdo, especifica aquilo que pode ser o objeto da lei delegada. Se a resolução determinar a apreciação pelo projeto do Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada em qualquer emenda. Ele pode delegar para o presidente da República de duas formas. Ou o Congresso delega de forma direta, e aí ele vai autorizar o presidente da República a fazer a lei, naqueles termos, naquele conteúdo, ou ele fala que ainda que o presidente faça, é surgido a aprovação. Então tem esses dois casos. E as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Maioria absoluta, 50% mais um.
Bom, meus caros, é isso. E vamos para o próximo tópico, que a gente vai falar sobre o poder executivo. Até daqui a pouco. Continuando então agora, nós vamos falar sobre o poder executivo, também nos termos da Constituição Federal, uma parte bem tranquila da matéria. Vamos lá. Poder executivo é exercido pelo... É exercido pelo presidente da República. Olha a pegadinha de prova. Auxiliado pelos ministros de Estado. Já vi muita questão de prova que dizia o seguinte: o poder executivo é exercido somente pelo presidente da República. Não. É exercido pelo presidente da República, porém o presidente da República é auxiliado pelos ministros de Estado. Entendidos? Muita atenção nisso aí. Vamos lá. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se simultaneamente, ok? Isso a gente já sabe, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato presidencial vigente. Aqui, bem tranquilo, nenhuma novidade para a gente. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente com ele registrado. Ok, a gente sabe que a gente vota em chapa única. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em brancos e os nulos. Também a gente já sabe aqui. Não tem nenhuma novidade para a gente até então. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Ou seja, se algum tiver a maioria absoluta, está eleito, não tem segundo turno. Se não tiver, os dois mais votados vão para o segundo turno. Também bem tranquilo para a gente. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. É uma situação que a gente nunca viu, mas tá aqui, né? Se antes do segundo turno morrer algum deles, tiver desistência ou impedimento, convocar-se-á aquele de maior votação. Na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, ganha o mais idoso. Também hipótese que a gente nunca viu, mas fica atento nisso para a prova. Tranquilos? Então, em caso de critério de desempate, é a questão da idade. Também é uma questão muito boa, uma pegadinha muito boa para concurso. Vamos lá. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Bem tranquilo também. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice, salvo algum motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Se não tomar posse, o cargo é declarado vago. Em caso de impedimento do presidente e do vice ou vacância dos cargos, serão chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Então existe aqui, no caso de impedimento ou de vacância do cargo, uma ordem de quem deve assumir.
presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e presidente do STF. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Repare, esse aqui eu vou colocar como pegadinha, porque eu já vi questão de prova falando que eu chamo o segundo colocado. E não chama. Em caso de vacância, vai ser feita nova eleição. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Se faltar 2 anos, se faltar mais de 2 anos, 90 dias depois de aberta a última vaga. Se faltar menos de 2 anos, 30 dias as eleições. Em qualquer caso, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Bem tranquilo aqui também. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por um período superior a 15 dias, sob pena do cargo. É isso. Bem tranquilinha essa parte do Poder Executivo. E lembrem-se, eu quero ver a sua aprovação. Um grande abraço e fiquem com Deus.